no Rede Vida Serviço de hoje, vamos conhecer uma iniciativa que vem transformando a vida de crianças, adolescentes e famílias em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Em um espaço onde o acolhimento e a escuta é o vínculo humano, caminham lado a lado com contato terapêutico com cavalos. Adolescentes, neurodivergentes e jovens com dificuldades emocionais, sociais e comportamentais encontram novas possibilidades de desenvolvimento. O projeto Círculo e Cavalo Emoção une práticas da justiça restaurativa por meio dos círculos de construção de paz, com atividades assistidas por cavalos, criando um ambiente de convivência, pertencimento e fortalecimento das relações. Quem vai explicar para a gente é a idealizadora do projeto, a Fabiana de Paulo Souza Pentean. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Explica pra gente sobre esse projeto Círculos e Cavalos. Isso, esse projeto é novo, é um projeto que não tem. Nós fizemos um curso, eu e a psicóloga, né? E resolvemos juntar a justiça restaurativa, os ensinamentos da justiça restaurativa e a terapia com cavalo. E aí nasceu o Círculo Cavalo Emoção, a Eco Jovem. Então funciona da seguinte forma: a gente introduz os princípios através do círculo de paz, das orientações, e trabalhamos com temas. Vamos pensar assim, raiva. E aí a gente introduz esse tema com orientação, como lidar com a raiva, como lidar com as pessoas, e introduz o cavalo. Como nós temos que lidar com esse cavalo, mas voltando para a questão social, com o meio social. Então a gente tem um ganho muito grande, porque esses adolescentes neurodivergentes, um ajuda o outro, um auxilia o outro, e nós vamos trabalhando tanto a questão emocional de interação social, como também a coordenação motora, a postura, o direcionamento, como falar, como conversar. Por quê? Porque a gente prepara esse adolescente para o meio social, que é tão importante. Nossa, muito interessante esse projeto, e eu quero que você me explique. Primeira coisa, o que é um neurodivergente? Para quem está assistindo, entender a quem cabe esse projeto. Esse projeto cabe para criança autista, com TOD, com TDAH, com alguma síndrome, mas que tenha um entendimento, né, um cognitivo. Então, são para esses adolescentes. Então, o projeto é gratuito, né? Então, as mães só entram em contato conosco e a gente pergunta, conversa, faz aquele acolhimento inicial. E é isso, não tem assim muito segredo. E o interessante, assim, que a gente está vendo um crescimento tão grande desses adolescentes, como eles estão gostando, porque você imagina, você lidar com um cavalo, né, que é um animal grande, e eles são muito dóceis, nosso cavalo é adestrado, são muito dóceis, então é um pet, né, e eles se sentem muito pertencendo naquele meio, eles se sentem empoderados, e aí com isso a gente trabalha a questão social, que é tão importante, porque a gente sabe que hoje em dia projeto para adolescente é muito difícil, a gente tem mais projeto na fase inicial, na primeira idade, para adolescente é mais difícil, então a gente trabalha toda essa questão social com a introdução do cavalo e os princípios da justiça restaurativa. Quais são esses princípios dessa justiça restaurativa? Então, a justiça esmiuçado para a gente aqui entender. Sim. A justiça restaurativa, a gente trabalha em círculos. E aí a gente tem os combinados, né? E a gente tem os temas que nós vamos abordar. E nós deixamos ele a falar aquilo, os temas que nós vamos abordar. Então, nós vamos falar hoje de amizade. Mas antes de começar a falar, a gente tem uns combinados. Olha, eu tenho que respeitar o meu amigo, eu tenho que respeitar as falas, eu só posso falar no momento que eu tenho que falar e eu tenho objeto de fala. Então, é passado o objeto de fala e a gente introduz o tema e ele vai falando. Só que ele aprende a respeitar. Só posso falar no momento que eu posso falar. Eu tenho que respeitar o pensamento do meu amigo, independente se está certo ou não. E aí, nesse princípio, a gente busca para o nosso dia a dia, como que é o meio social, né? E aí, conforme a gente vai desmiuçando esse tema, a gente para um certo momento e introduz o cavalo. De que forma? A gente tem que tratar o cavalo com respeito? O cavalo tem que ser tratado de que forma? E aí, e no dia a dia? A gente pode fazer assim também ou não? E aí, depois que a gente faz todo esse atendimento com o cavalo e com os princípios que a gente colocou, a gente volta para o círculo. E aí, no círculo de volta, ele vai dizer para a gente como que foi essa experiência, como vai ser daqui para frente, como que ele se sentiu,
Se há necessidade de ajudar um colega que ia sentir um pouco de dificuldade, o que ele achou daquele dia. Então, nesse momento, a gente consegue toda essa questão emocional dele é trabalhada, toda essa questão de interação, o respeito, a união. Então, a gente consegue trabalhar isso tudo no círculo. Porque o círculo é isso, o círculo é você ter um direcionamento, você ter os combinados e você trabalhar toda essa questão emocional. Né? E a gente volta para o círculo. Então a gente tem o cavalo que favorece e mais os princípios da cultura de paz, de respeitar, de ter amizade, de saber o momento certo de falar, e com isso a gente trabalha esses adolescentes preparando ele para o dia a dia, para o meio. Ô Fabiana, adolescentes de que idade a que idade? A partir dos 12, na verdade 12 não, porque ainda é criança, de 13 até 17. Então, de 13 até 17, se você mora em São José do Rio Preto, sim, conhece alguém ou tem um filho, um familiar neurodivergente, mas que tem algum entendimento, que consiga se expressar, sim, falar, tem que ter algumas regras, a gente vai deixar o contato aqui para vocês sanarem suas dúvidas e levarem até o local e ter esse atendimento especial. No que se difere de uma ecoterapia ou de outras terapias, esse seu projeto criado com tanto amor e coração? Porque assim, na ecoterapia a gente tem modalidade. Então a gente tem a hipoterapia, que é a parte motora, que é como se fosse uma fisioterapia. A gente tem a educação e reeducação, que é a parte pedagógica, né? E a gente tem a Paraquest, né? E a iniciação, a parte esportiva. O nosso projeto, a gente trabalha um pouco de cada. A gente trabalha a educação e reeducação, né? A gente introduz um pouquinho a questão motora, mas não na fisioterapia, na questão mesmo assim, motora de atividades que despertam essa questão, na postura. Então a gente trabalha essa questão de postura. Então o que difere é que é um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, e esse trabalho é novo, porque não tem. Esse é um pioneiro. Não tem em lugar nenhum. Esse foi uma ideia que nós tivemos, e colocar o cavalo para nos auxiliar, porque as crianças se sentem muito valorizadas de estar em cima daquele animal tão grande, né? De tão grande, um animal tão carinhoso. E a gente já tinha feito um curso, e tanto eu, a psicóloga e o adestrador, que ele também, ele trabalha com essa questão de postura e tudo mais, e nós tínhamos feito em Brasília o curso, na Ande Brasil. E aí, baseado com o nosso curso e mais a Justiça Restaurativa, deu esse trabalho. Então, para você também que está assistindo, quer levar para sua cidade, entre em contato, a gente vai deixar aqui o Instagram para poder conversar com a Fabiana e ela auxiliar vocês nesse processo. Há quanto tempo está em ativo essa atividade? Então, esse projeto é muito novo. Esse projeto está mais ou menos há 3 meses. E a cada dia a gente percebe que ele está crescendo. A gente começou com 6, hoje a gente já está com 9 e a gente quer aumentar mais os dias. Então está crescendo gradativamente. Um projeto que está recém-nascido ainda, sim, mas que eu tenho certeza que vai ter vida longa. E nesses primeiros meses, quais as principais diferenças que você tem notado nos adolescentes que participam desse projeto? É muito gratificante, porque a gente vê a chegada deles, a cada encontro nosso, a evolução. E quando chegam adolescentes novos, que chegou mais 3 novos, eles ajudam, eles explicam como funciona o círculo, explicam como funciona a dinâmica. Então, assim, a gente percebe que eles estão, a cada dia que passa, interagindo mais, está tendo um crescimento muito grande, e aí a gente está tendo um retorno da família também. Essas mães nos falando como está sendo a diferença na escola, no meio social, após ter iniciado os atendimentos conosco. Então, os pais participam do atendimento, Fabiana? Os pais, não. Como que ele participa? Os pais trazem, aqueles que podem esperar ficam, não, só que eles ficam distantes. Eles não podem estar naquele momento, porque ele tem a liberdade de se expressar, de liberdade de estar falando o que pensa, a gente está interagindo com os outros, então eles ficam de longe. Até na hora do lanche, eles ficam sozinhos e eles um ajudam o outro. Então, assim, os pais, para eles não terem essa questão de vergonha, né? Então, a gente pede para os pais ficar distante. É uma independência, vocês ali estão criando
preparando esses jovens para uma sociedade. Uma sociedade que está preparada para crianças e adolescentes neurodivergentes? Não. Infelizmente não. Apesar da gente ter a lei da inclusão, apesar da gente ter toda essa questão de atendimento que antes não tinha, não. Principalmente para o adolescente. Falhando? Eu acho que teria que ter mais projeto para adolescente. Eu acho que teria que ter outros olhos para estar aceitando mais adolescentes neurodivergentes, incluindo no meio social. E a gente não vê isso. Principalmente, às vezes, nas escolas, que a gente vê uma demanda muito grande. Mas não é nem culpa, porque a gente tem uma demanda muito grande. E aí tem que estar um outro olhar diferente em relação a isso, sabe? Eu acho que os adolescentes precisam principalmente de atendimento, porque a gente tem que preparar para a fase adulta. A gente tem que preparar para essa inclusão social, porque trabalhar, mercado de trabalho, porque esses pais vão envelhecer. E aí? Como vão ficar esses adolescentes? Por isso que a gente tem que trabalhar, tem que preparar. Precisa ter mais projeto que atenda adolescente. E não tem, hoje não tem muito. Vocês pretendem expandir, fazer alguma parceria com escolas? Porque você relatou aqui que as escolas mandam para vocês como esses adolescentes têm mudado na sala de aula. Como eles agora sabem respeitar o amigo, entendem os comandos de olha, não é hora, calma, não é sua vez. Vocês pretendem expandir tendo esse auxílio com a escola também para ajudar nessa dinâmica escolar, Fabiana? Sim, a ideia é essa. O que nós estamos pensando? A gente está pensando de estar indo nas escolas, convidando aqueles grupos de adolescentes para a gente estar fazendo e orientando a estar lidando com esses adolescentes neurodivergentes. Então, a gente fazendo um grupo baseado na justiça também restaurativa e orientando. Então, a gente está com essa ideia de fazer esse trabalho de orientação com esses adolescentes para que eles possam ser nossa referência lá também. Então, a ideia é essa. A gente está trabalhando e também pedindo encaminhamento também para as escolas, né? Para a gente estar atendendo esse público também, que ainda não tem esse acesso, né? Mas que a gente quer ampliar. Quando você falou sobre os adolescentes, eu recebi uma mãe aqui que tem 2 filhos autistas que hoje são adolescentes. E ela falou que uma das grandes preocupações dela quando ela montou uma escola foi pensar neste futuro, que todo mundo fica emocionado, demonstra muito carinho, entendimento, para quando o autista ou o neurodivergente é criança, é pequeno. Mas aí vai perdendo o encanto e essa preocupação conforme eles vão ficando adolescentes e adultos. Você acha que a sociedade, ela tem, além de uma falta de entendimento, um olhar preconceituoso e não despertou ainda que cada criança ali, cada adolescente que não é cuidado, é uma coisa vaga para nós como sociedade? A gente está errando ali naquele caminho? Eu acho que não é, eu penso que não é um erro. Eu acho que as pessoas não estão preparadas, apesar de tudo, elas estão começando a se preparar e vendo, porque o número está aumentando, né? Por quê? Porque está aumentando? Porque está tendo um diagnóstico mais rápido, tem profissionais na área que tem um diagnóstico, excelentes profissionais na área, então a gente tem um número, né, maior. Então eu acho que agora as pessoas estão começando a saber lidar mais, começando a entender a necessidade, porque assim, é uma criança como outra qualquer, tem as suas peculiaridades, né? Então a gente percebe que agora que está começando, que as pessoas estão entendendo melhor, então é complicado mesmo, mas a gente vê mães muito atuantes, isso é muito importante, que hoje a gente vê mães muito atuantes, mães que estão buscando, estão ensinando, isso é importantíssimo, né? Mas assim, a gente mudou muito em relação ao que era antes, mudou demais. Mas faz-se necessário mais atendimento, para adolescente, principalmente pensando na inclusão social dele no futuro. Fabiana, quando você falou das mães, alguém cuida dessa família que tem uma criança, um adolescente que demanda para uma vida toda? Não que nós que não temos filhos neurodivergentes, não pensamos nele e vamos cuidar deles pela vida toda, mas essa independência são outros tipos de problemáticas. Tem alguém que olha para essa família ela está adoecida? Como que você observa nesse seu dia a dia? Então, há um tempo atrás a gente via isso bem nitidamente.
Hoje não, porque essas mães têm mais esperança, uma vez que a gente tem profissionais que orienta, que dá apoio, e ela busca esse conhecimento. E essas mães, assim, elas entendem mais essa situação, né? E ela vê que o filho dela é uma criança como outro qualquer, que tem que ser trabalhada, né? Então, eu acredito que hoje em dia existe sim um cansaço, é óbvio, né? Como todas as mães, mas que tem vários atendimentos. Mas hoje a gente tem uma visão diferente, as mães hoje estão tendo uma visão diferente nesse sentido. E elas estão buscando atendimento, terapia, a gente percebe que elas estão buscando. E elas se ajudam, elas têm grupo de mães que tem um WhatsApp, que trocam informação, uma orienta as outras, quer dizer, elas se apoiam, né? Então hoje a gente vê muito isso, o apoio de mães com mães, né? E que está mudando muito isso, essa questão. Vocês atendem um público que está num burburão de emoções ali, que eles não se entendem, porque todo mundo, aqui a gente já passou pela adolescência, sabe que é uma fase super complicada. Como tentar explicar e amenizar essa inconstante de emoções, de mudanças físicas no corpo de cada um, de entender esse respeito, de entender os desejos, de sanar as curiosidades? Vocês têm um olhar para esse tipo de trabalho também? Vocês falam amplamente sobre tudo com esses adolescentes, Sim, Fabiana? A gente fala sobre tudo de uma forma bem natural. Né? E aí a gente fala de uma forma bem natural, introduzindo alguma atividade, alguma coisa para que ele possa prestar atenção. Então a gente fala de uma forma bem leve, bem natural, e aí a gente vai abordando os assuntos, por exemplo, eu não posso ficar abraçando muito, vamos supor. Eu tenho que respeitar o meu colega, eu não posso, o cabelo é feio, alguma coisa nesse sentido, eu tenho que respeitar, porque é o desejo dele, é o gosto dele, né? Olha, meu amigo, a gente tem um Down, né, que ele fala sempre assim, eu sou bonito e cheiroso, então a gente fala, então, seu amigo é bonito e cheiroso, então porque seu amigo gosta de se cuidar, a gente precisa se cuidar, então a gente fala de uma forma bem leve, para que a gente consiga passar para eles, mas de uma forma leve. E nesse sentido, eles conseguem absorver muito mais, né? E essa questão, do namoro, mas como que funciona isso? Mas você não é novo, nós não temos outras coisas para pensar, então de uma forma leve. Então a gente aborda assim, todas essas questões, da questão da sexualidade, todas essas questões que se faz necessário, mas de uma forma leve, para que eles possam absorver com leveza, né? E isso a gente está tendo um ganho muito maior, né? Porque a gente não há aquele preconceito, a gente fala de uma forma bem leve e aí ele vai interiorizando isso, né? Olha, não pode pegar nas partes íntimas, como que funciona isso? Então a gente vai falando tudo de uma forma bem leve. Que aí, e nesse sentido a gente introduz o cavalo também. No cavalo você não pode pegar aí, porque ele vai fazer tal coisa, então a gente não pode, então a gente também é assim. Então a gente tenta fazer de uma forma que ele aprenda as coisas de uma forma leve. Fabiana, o cavalo e não um cachorro, por exemplo, por que a escolha do cavalo? Tem algum sentido especial ser o cavalo? Ele ajuda mais nesse desenvolvimento? Tem outros animais que participam dessa terapia? Como que funciona? O cavalo, porque a gente já tem um trabalho com o cavalo há anos, né? Então nós resolvemos introduzir o cavalo, até porque um cavalo é um animal muito imponente, né? Então a partir do momento que você chega, você apresenta esse cavalo, ele se sente muito valorizado. Nossa, um cavalo, que animal grande, né? Então isso causa uma curiosidade, nossa, porque não é comum, né? Mas a gente tem um cachorro também que foi treinado para a gente estar introduzindo também o cachorro. Então a gente nesse momento é o cavalo, agora depois nós vamos introduzir o cachorro junto com o cavalo. Então a gente vai introduzir os dois juntos, por quê? Para que eles tenham experiências diferentes, né? Experiências diferentes. Mas o cavalo é justamente por isso, porque é um animal incomum a gente estar fazendo esse tipo de terapia, dá um empoderamento, porque assim, nossa, eu estou aqui andando neste cavalo, que animal tão grande, né? E o nosso cavalo é adestrado, ele é muito dócil, na verdade é quase um pet, né? Então, ele é muito dócil e eles, assim, é uma experiência muito nova para eles, né? Que, assim, é difícil você ter esse tipo de experiência, né? E nosso trabalho já há um tempo que a gente trabalha com ecoterapia, né? Na parte da hipoterapia, então nós resolvemos introduzir o cavalo por isso, pela nossa experiência já, né, na área.
Bullying. Bullying acontece em toda a faixa etária, bullying acontece em qualquer lugar. Bullying, infelizmente, até nas redes sociais, de crimes virtuais, as adolescentes e crianças sofrendo bullying. Como que acontece para essas crianças? Elas conseguem relatar que sofrem algum tipo de bullying ou preconceito, ou isso não é entendido, eles passam despercebido por elas? Como um tema tão delicado para vocês que falam de emoções, e falar de emoção é tão delicado, é tão complexo, abrange tantas camadas, como falar de rejeição com esses adolescentes? Nós trabalhamos esse tema também. Quando a gente está no grupo, que o adolescente sofreu algum tipo de bullying, ou ele está triste com alguma coisa, ele traz isso no grupo. E nesse momento, quando ele traz, a gente fala, olha, ele está triste, você quer nos falar o que está acontecendo? Aí no primeiro momento, não. Aí a gente introduz um outro tema, aí ela resolve, a criança resolve, o adolescente resolve falar. E aí quando fala, a gente introduz os outros, tenta que os outros ajudem. De que forma? Nossa, você acha... Vamos supor, o João é uma criança bonita, o que você acha dele? Você acha o quê? Aí ele vai falar, o outro fala, não, ele é lindo, você não deve ficar triste assim. Aí um vai fortalecendo o outro. Então a gente tenta fortalecer fortalecendo o outro. E nesse momento a gente desmistifica essa coisa do bullying. Porque Sim. ele percebe que ele também, o amigo, passou por isso. E aí acaba o amigo falando, eu passei por isso também, mas eu não estou ligando mais não. Então fortalece. Que teve um episódio semana passada de uma adolescente que ela chegou triste, chorando. Por quê? Porque a menina falou que não quer ser minha amiga. Aí o outro falou, mas eu sou seu amigo. Pra que você... Eu sou seu amigo. Aí o outro falou, eu também sou. Quando você precisar, você fala comigo. Então, assim... ela se saiu fortalecida, tipo assim, ela não tem, mas agora tem um monte. Tanto que foi tão assim emocionante que eles resolveram fazer um abraço coletivo. Ai, que lindo. Então assim, tipo assim, olha, você não tem lá, mas aqui a gente está aqui com você. A gente está aqui para te apoiar. Então isso é tratado no círculo também. E a gente, no primeiro momento, a gente percebe que não quer contar, depois no outro momento conta e o grupo acolhe. Eles têm uma inocência que não acompanha a idade? Alguns têm. Mas na verdade a maioria tem uma inocência. E aí nessa hora que a gente tenta falar, não é assim, mas vamos tentar ver de outro jeito, né? Mas naquilo que eu te disse, na forma leve, respeitando toda essa questão da inocência deles, né? E se fortalecendo, um ajudando o outro. O que você espera para o projeto Círculo, Cavalo e Emoção? Eu espero que esse projeto tenha mais criança que alcance e venha participar com a gente desse projeto. A gente quer divulgar mais esse projeto ainda para que outras famílias possam vir, né? E crescer ainda mais, porque a gente está vendo um resultado muito bom nesse projeto. E convidar as pessoas a nos visitar, a nos conhecer nosso projeto, para que a gente possa estar explicando e estar vendo o nosso trabalho. Deixa o endereço aqui para quem tiver curiosidade, for aqui de Rio Preto ou da região. Olha, é na rua Joaquim Fernando Diniz, 100 Tarraf 2, na instituição Amigos da IPO. Olha só, um projeto lindo que tem que ser divulgado, ampliado, todo mundo tem que conhecer para que outras famílias possam receber esse cuidado, essa Sim. atenção, esse acolhimento, porque quando uma família está só, está triste, é uma rede que vai indo, essa tristeza, essa solidão vai se espalhando, todos vão ficando doentes em volta. Quando tem projetos e trabalhos como que vocês desenvolvem, é um reerguer, é um afeto, é uma obra de Deus, é o que Deus falou, olhe para o outro, estenda a sua mão e o ajude. Então, parabéns a você, parabéns a toda a equipe e que venham mais alunos para que vocês possam ajudá-los a ter uma vida mais tranquila e mais fortalecida. Sim, e nós estamos abertos às portas, pode nos procurar, nós vamos orientar, tem a Flor de Lis, que é a psicóloga, tem o Júnior, que é o equitador e adestrador, e eu. Nós estamos abertos. Pode a qualquer momento nos mandar mensagem no nosso Instagram, nós vamos orientar, vai nos visitar, a porta está sempre aberta. Muito obrigada. Obrigada. Este foi o Rede Vida Serviço. Aprendemos que acolhimento, cuidado, escuta sempre faz bem, não só para quem recebe, mas principalmente para quem se doa. Então, ajude alguém aí que está do seu lado e precise tanto. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!